E é importante que nossa fala aqui vá desde os apaixonados excessivamente ao cavalo até aqueles excessivamente protetores dos animais, que acham que nós trazemos o cavalo por uma imposição, mas a equitação biológica, a equitação simbiótica, o cavalo agradece porque ele mergulha no nosso encantamento. O cavalo bem equitado, ele entra num processo de introspecção absurdamente lindo. Ele entra na introspecção humana e nós entramos na locomoção equina. É uma coisa encantadora. Doutor Gustavo Braune, boa noite. Boa noite. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. É uma satisfação muito grande para mim tê-lo aqui conosco essa noite. Nós temos já um vínculo de amizade de longa data. Eu respeito muito, admiro muito e tenho uma dileta amizade e sentimento de irmandade com a sua pessoa. Muito obrigado, viu, por estar aqui conosco. Nós gostaríamos de iniciar com a sua apresentação para que o nosso público possa conhecê-lo um pouco. Perfeito. Meu nome é Gustavo Braune. Eu sou formado em medicina veterinária pela Universidade Federal Fluminense no ano de 1984. Minha trajetória foi uma trajetória bem de campo mesmo. Eu não fiz nenhuma carreira acadêmica, mas a academia sempre me apoiou para organizar meus pensamentos e articular minhas reflexões. Então, os dois lados foram muito importantes para mim. Os meus mestres, a minha escola, que fiz com muita responsabilidade, e procurei enriquecer meus conhecimentos, expandir meus conhecimentos nas mais variadas áreas de pensamento médico e médico veterinário. E estou aí para justamente trazer a minha experiência, trocar a minha experiência, né? E os seus elogios me trazem, graças a Deus, nenhuma vaidade, porque eu transformo elas em responsabilidade e compromisso. Entendeu? É isso. Estou aqui numa seriedade absurda de inteira contribuição e também de absorvendo os ensinamentos que vou receber. Obrigado, Braulio. Obrigado mais uma vez por sua disponibilidade em estar conosco. Uma pergunta relacionada à sua atuação como veterinário. A área que você privilegiou para essa atuação é a área de equinos? A área de equinos. Desde o início da minha faculdade, eu já tinha esse trajeto. No início do meu curso, eu já entrei no mundo do cavalo. No início, no Jockey Club do Rio de Janeiro, muito próximo da minha escola, e uma grande escola. Lá aprendi muitas coisas que se devem fazer e do que não se deve fazer também. Foi uma experiência muito intensa, muito intensa. Aprendi o que se deve fazer e o que não se deve fazer. Porque lá é um ambiente onde se passa muito dos limites. E a gente, como aluno, a gente aprende muito. Com certeza. Eu não sei se você se lembra, mas eu tenho a memória. Eu comecei a frequentar a escola Desempenho de Equitação, que era comandada e idealizada pelo nosso Biark Rink, já falecido, né? No ano de 2000. Certo. E foi quando eu o conheci. Você está se lembrado disso, dessa data? Claro, lógico. Pois é. E de lá para cá nós construímos um relacionamento muito positivo e aprendemos bastante um com o outro, né? Eu tenho essa convicção e eu tenho você como referência em muitas áreas, né? Não apenas na veterinária. Um dos focos dessa nossa conversa, talvez o que mais esteja motivando esse convite, é nós abordarmos aspectos que possam agregar valor funcional aos cavalos. Okay? Então, você tem um argumento que você defende, que ilustra a sua atuação como profissional, chamado inteligência biológica. Não é isso mesmo? E eu faço a mesma coisa sob uma bandeira que tem a inscrição de a escola chamada cavalo. Perfeito. Então, a ideia é que a escola chamada cavalo e a inteligência biológica troquem aqui
ideias, opiniões referentes a tudo aquilo que possa contribuir para nós agregarmos valor funcional a um cavalo. Então, eu gostaria de fazer a seguinte pergunta a você. O que é que você acha que poderia, nas pessoas que utilizam o cavalo, não importa a modalidade, o tipo de utilização, mas quais os procedimentos, ou quais as providências, ou quais as atitudes, posicionamentos que essas pessoas poderiam adotar para agregar valor funcional aos seus cavalos, na sua opinião? Isso é um infinito de argumentos, né? Mas se a gente fosse pegar uma base de partida, seria inicialmente não só com os cavalos, mas em relação a todos os segmentos das nossas vidas, como primatas que viramos humanos, né? É a gente ter o conhecimento de que nós não estamos no centro do processo, né? Isso é fundamental. É preciso, para que você se relacione com o cavalo, que você pense como cavalo, se sinta como cavalo, entendeu? Para que você possa entender o cavalo. É uma referência bastante enganosa, né, da nossa sociedade, a gente sempre querer colocar a nossa referência como centro. Então, seria essa a primeira base. E uma das motivações para que isso possa ser retirado de nossas, vamos dizer assim, reflexos condicionados, é a gente entender a inteligência, né? Porque o homem acha que a inteligência reflexiva dele, né, que é uma inteligência encantadora, nós primatas somos de uma inteligência encantadora, né? E eu aprendi a viver em paz com isso. Eu já tive uma fase onde criticava muito, né, nós primatas humanos, de sermos... eu penalizava muito nossas atitudes. Hoje eu vejo isso com outros olhos. Eu acho que o encantamento do primata é fantástico, né? A gente vê uma equitação bem guiada por um cavaleiro e seu cavalo, né? E colocar música. Isso é um encantamento humano que a gente não deve abandonar nunca. E a equitação bem guiada, ela traz exatamente isso para o cavalo, né? O cavalo, você, né? Quando eu vejo você equitando, não há nenhuma dúvida que o cavalo está encantado com você. É por isso que ele se permite fazer isso tudo. Você entra na sofisticação do movimento do cavalo e você traz o cavalo com o encantamento primata. Então, isso é encantador, né? Isso é encantador. Então, isso é uma coisa, inclusive, que é importante que nossa fala aqui vá desde os apaixonados excessivamente ao cavalo até aqueles excessivamente protetores dos animais, que acham que nós trazemos o cavalo por uma imposição, mas a equitação biológica, a equitação simbiótica, o cavalo agradece porque ele mergulha no nosso encantamento. O cavalo bem equitado, ele entra num processo de introspecção absurdamente lindo, entendeu? Ele entra na introspecção humana e nós entramos na locomoção equina. É uma coisa encantadora. Com certeza. É um portal, né, Braulio? Isso serve um portal. Isso serve até para aliviar um pouco as aflições dos excessos de proteção animal, achando que isso é um maltrato, é uma obrigação, né? Eu costumo falar para essas pessoas radicais que quando eu me dei por gente, né? Quando você tem 6, 7 anos, que você passa pelo primeiro setênio, você tem uma própria percepção como indivíduo, eu já estava batizado, já estava frequentando uma igreja e já estava numa escola. Ninguém me perguntou se eu queria. E, olha, se quiser me colocar lá de novo, pode me colocar, porque o mundo humano ele pressiona muito a gente, mas ele nos dá coisas incríveis, incríveis. Então, eu estou muito feliz também com essas coisas que me jogaram sem me perguntarem. A gente joga os cavalos sem perguntar. Essa é uma grande reclamação dos extremistas. Mas nós também fomos jogados. Eles dizem para a gente como é que pode levar cavalos na Primeira Guerra para carregar canhões, né, nos ataques, né, das infantarias.
Olha, é tão grave quanto a sociedade permitir que nossos filhos, né, os filhos dos nossos ancestrais, com 18 anos, jovens, também fossem para a guerra. Entende? Então, a vida é uma guerra. A vida é uma guerra. Entendeu? O que é preciso a gente entender é que a gente precisa de recursos. A vida é uma guerra, total e completa. Igual para todos. Agora, a diferença são os recursos. Então, daí vem a importância de você entender o que é inteligência. Né? Que animal é mais inteligente? O homem é o animal mais inteligente da natureza na inteligência do homem. A ameba é a mais inteligente na inteligência da ameba. Cada um escolhe a sua inteligência. Entendeu? Pelo que você falou, sugeriu e argumentou, a ideia seria nós fazermos um movimento de acessar o mundo do cavalo e não querer trazê-lo para o nosso. Isso é um equívoco, não é? Porque os referenciais que nós adotamos quando nós fazemos esse movimento de trazer o cavalo para nós, muitas vezes os equívocos podem ficar aumentados. Por quê? Claro. Vamos usar um exemplo. Referência de conforto humano é completamente diferente de referência de conforto equino. Claro. Não é? Claro. E quando nós queremos trazer o cavalo para o nosso mundo, a maior parte de nós oferece para o cavalo conforto com referências humanas. Não é? Uma casa fechada, com telhado, protegida do sol, da chuva. Não é isso mesmo? Isso. E para o cavalo não é bem assim. O que você gostaria de falar sobre isso que eu comentei aqui agora? Qual seria o referencial de conforto para um cavalo, não é? Dentro do mundo dele? Bom, a palavra-chave é economia. Essa é a palavra-chave. Então, é preciso você processar, né, todas as atitudes suas dentro de uma referência de economia. Né? Economia, não uma economia que nós estamos habituados, economia de rendimento, economia de aproveitar o movimento do cavalo, né, em prol do próprio cavalo. Quer dizer, você tem a propriedade, a oportunidade de entrar no sistema locomotor do cavalo e o cavalo entrar no sistema reflexivo seu. Entendeu? Isso é muito amplo, né? É muito amplo. Sim. Para um cavalo, nós temos que compreender, num primeiro momento, a sua etologia. Não é? Etologia é a ciência que estuda os instintos, os comportamentos, os hábitos, as necessidades, a natureza psíquica e emocional de uma espécie. Não é isso? Então, ao estudarmos a etologia equina, nós aprendemos que, primeiro, o cavalo é um animal de hábitos gregários, vive em grupamentos sociais. Então, isolar o cavalo do convívio para com os seus já é o primeiro erro que nós cometemos. Não é? Isolá-lo numa solitária. Uma baia é uma solitária para um cavalo. Não é? Um outro exemplo, o cavalo é um animal nômade. O movimento físico é fundamental para a manutenção de uma série de sistemas orgânicos do cavalo. Se nós confinamos o cavalo e o deixamos preso durante a maior parte do dia, estamos cometendo uma agressão contra o cavalo. Claro. Então, é nessa linha de pensamento que eu provoquei a pergunta, para nós entendermos que, se nós queremos agregar valor funcional a um cavalo, nós precisamos, num primeiro momento, conhecê-lo melhor para poder respeitá-lo mais e não cometer os erros, os equívocos que vão trazer, sem dúvida nenhuma, prejuízos, não apenas prejuízos para o cavalo, mas para nós também, porque o cavalo vai adquirir ali uma série de comportamentos inadequados decorrentes desse sistema de viver que é completamente contrário ao seu original. Não é isso, Braulio? Isso. A ideologia da inteligência biológica, ela tem uma base forte em biopaleontologia. A biopaleontologia é o estudo dos fósseis, mas com a visão viva da biologia. Então, a biopaleontologia te dá uma visão absurdamente importante, porque te mostra
que o cavalo ele pode viver na baia porque ele, como ancestral, ele vivia em ambientes fechados. Isso é fundamental. Tá? Então, o cavalo ancestral ele vivia em matas fechadas. Então, o que é o grande problema é que quando você coloca o cavalo em sistemas fechados e promove uma alimentação com mais grãos, mais concentrado, você coloca o cavalo em sistemas ancestrais. E o cavalo que se prestou, né, que estava pronto para fazer a simbiose da equitação, já é o cavalo moderno. Então, quando se coloca o cavalo na baia e se privilegia a ração, o grão, você coloca o cavalo você dá ao cavalo uma mensagem de cavalo ancestral. Então, ele fica pouco equitável. Compreende? Isso é fundamental. O cavalo altera o comportamento e afeta o temperamento também. Ele vira um cavalo ancestral. Uma das coisas que é bom puxar isso aqui, porque isso vira uma questão prática de campo. Né? E qual seria uma característica, Browne, do cavalo ancestral comparado com o cavalo contemporâneo? Para diferenciar isso. Tem várias características, mas tem uma que é muito pontual, que é muito provocativa, que é coisa que a gente vê. A brotação do dente de lobo, que é um erro enorme dizer que aquele dente é dente de lobo. O lobo ele usa o dente para rasgar a carne. O cavalo nunca teve essa fase. Aquilo é um quebra-nozes. Então, quando você promove ao cavalo um sistema, um ambiente que dá a mensagem para o organismo do cavalo, que ele é um cavalo ancestral, o dente de lobo brota. É uma coisa fantástica isso. Um arquivo de 50 milhões, 45 milhões de anos atrás. Ele está ali. Você baixou, ele faz o download e ele aparece. Entendeu? Isso é uma amostra visível, porque o macaco precisa ver. Nós, macacos, precisamos ver. Entendeu? Você acha que uma outra provocação, né, para nós aqui, para o público também, que uma das maneiras de nós agregarmos valor funcional aos nossos cavalos seria dedicar mais estudos, aprofundar mais estudos sobre essa espécie para que nós possamos cometer menos erros? Obviamente. Claro, não tenha dúvida. Por exemplo, a biopaleontologia me deu uma lente que me fez defender uma tese quando o cavalo gradativamente vai saindo do meio da mata para habitar os campos, né, a relva, e passar a comer muito mais volumoso do que concentrado, ele cria um sistema terceirizado. O sistema do intestino grosso de digestão e absorção da celulose é um sistema que o cavalo fez uma parceria onde ele terceiriza. Ele não tem o menor conhecimento sobre isso, entende? Então, isso significa que esse sistema da equitação ele está atrelado diretamente da locomoção, ele está atrelado diretamente a esse sistema terceirizado. É por isso que a gente assiste os animais sendo puxados em leilões, até no meio de uma competição, ele evacuar espontaneamente. Porque ele não está tomando conhecimento daquilo. O sistema de concentrado, de digestão, de estômago e intestino delgado, ele tem consciência disso, é um sistema ativo. O sistema de celulose ele é terceirizado. Tem outra empresa que faz esse trabalho para ele. Essa empresa seria uma flora bacteriana que reside nos intestinos do cavalo e, por simbiose, ela faz esse processo. Uma flora bacteriana, um sistema de produção de neurohormônios, entendeu? Porque, da mesma maneira que ele terceirizou esse sistema, ele deu total confiança para que esse sistema existisse, foi essa motivação que fez ele terceirizar a equitação. Compreende? Sim, quando você monta num cavalo, ou então a gente assiste aqueles grandes espetáculos de corrida de touro, né? Você me ensinou que o termo certo é corrida de touro. O cavalo ele delega todas as decisões ao cavaleiro. Ele terceiriza as decisões ao cavaleiro. Aquele poder de terceirizar ele aprendeu lá no início, há 40, 50 milhões de anos atrás.
Ou seja, trocando em miúdos, a predisposição do cavalo em terceirizar juntamente conosco, né, a possibilidade dele ser equitável está impregnada já na fisiologia ancestral dele, né? Lógico, ele aprendeu isso lá no processo inicial dele. E o que a biopaleontologia dá mais lindo para a gente, ela me mostrou que quando um potrinho nasce, ele nasce um ancestral. Ele vai desenvolvendo e ele vai evoluindo na sua frente. Então, um potrinho com dias de nascido, ele passa por 15 milhões de anos no seu arquivo, entende? É como um download de um arquivo de computador. Sim. Ele demorou milhões de anos para se formar, mas basta você dar um clique que ele baixa. Agora, é preciso deixar baixar. Se você interrompe o programa, ele volta lá. A pessoa que se relaciona com o cavalo, se ele soubesse o que significa a evolução dos dentes, aí ele veria toda a evolução do potrinho. Mais uma vez, reforçando o argumento que nós trouxemos, que sinaliza, quanto mais nós compreendermos, estudarmos o cavalo a fundo, menos erros nós cometeremos. E o contrário também, ou seja, quanto mais ignorantes nós formos na interpretação das necessidades originais do cavalo, mais distantes nós estaremos de prestar um bem-estar a ele, não é? Lógico. Isso aí é fundamental que o público adepto do cavalo compreenda, não é? Unir o estudo e a prática, não é? São importantíssimos os dois andando juntos, estudar e praticar, não é isso mesmo, Braulio? Você pegou uma palavra-chave aí que se chama bem-estar. Ele precisa ser analisado de uma forma diferente. O bem-estar não é o conforto. O bem-estar é te dar recursos. Eu chego para você e falo, Paulo, o nosso ataque começa amanhã, tá? E você fala para mim, cadê a minha arma? Cadê o meu alimento? Cadê o meu cantil? Cadê as minhas botas? Não, você vai assim mesmo. Não, assim eu não vou. Então, para o guerreiro, bem-estar não é dormir. Para o guerreiro, bem-estar é a guerra, mas que dê recursos para ele. Para que você dê recursos a um cavalo para enfrentar a guerra da vida, você tem que dar os recursos para ele. Quais são os recursos para ele? Eles estão dentro dele mesmo. Você tem que respeitar que os recursos sejam baixados. São os arquivos biológicos. Boa. Entende? Isso aí retrata, isso ilustra muito o princípio do ensino do cavalo, né? À medida que nós vamos preparando o cavalo, dando a ele recursos para que ele possa corresponder aos nossos estímulos, ele vai criando mais predisposições para nos servir e até mesmo satisfações em fazer isso, né? Lógico. Ele foi preparado, ele foi dotado de determinadas condições e habilidades que agora vão facultá-lo estar conosco como um parceiro funcional. Não é isso mesmo? Não tem a menor dúvida. Tem a menor dúvida. Quando a mãe chuta o passarinho do ninho, o passarinho, obviamente, naquele momento é um momento de tensão para ele, mas quando chuta é porque ele está pronto. Ele está pronto, ele está com os recursos dele para dar o primeiro voo dele. Entendeu? Com certeza. Ao mesmo tempo que você cria uma pressão nele, você dá para ele tudo que ele quer. Entendeu? Boa. É explorar os seus recursos. Nós temos um longo trajeto como homens de cavalo, como profissionais atuantes no meio equestre, né? Nós poderíamos dizer que, juntando as nossas vivências, nós aproximaríamos aí de pelo menos um século de vivências equestres. É isso. E nesse percurso, nós lidamos não apenas com cavalos, mas com as pessoas que estão vinculadas ao cavalo. Eu tenho constatado, ao longo das minhas vivências, das minhas experiências, que existe ainda uma lacuna muito grande no que se refere às pessoas aos adeptos do cavalo, e uma lacuna que acusaria o seguinte: há uma dificuldade dessas pessoas em se predispor ao aprendizado que seria benéfico, que seria favorável para que elas tivessem
uma melhor relação, um melhor proveito dessa relação, não é? Uma melhor satisfação, melhores resultados, ou seja, otimizar esse processo. Na sua opinião, o que é que dificulta tanto para as pessoas essa predisposição em se colocar como aprendiz nessa escola chamada cavalo? Eu percebo isso. Há uma grande dificuldade, uma resistência quase por parte delas em se predispor aos aprendizados. Acontece isso com você também? Você testemunha isso também? São duas coisas básicas. Claro, isso é óbvio. São duas coisas básicas. O primeiro é a falta de conhecimento. E depois, quando se tem o conhecimento, as interpretações são piores. Então, é falta de conhecimento e de interpretação. Informação ao rodo. Informação a gente sofre de fartura. E a carência de conhecimento e carência demais de refletir e interpretar esse conhecimento. Isso é fundamental. Sim. No Jockey Club, eu estava te falando do Jockey Club. O Jockey Club é um antro de cavalos ancestrais. Você quer ver um cavalo ancestral de 20 milhões de anos? Vai lá no Jockey Club, eles estão todos lá. Comportamento, hábitos alimentares, relação com os cavalos, relação com a equitação. São animais que só correm em linha reta. Você quer propor alguma coisa para eles, eles não estão preparados para isso. Entende? O instinto de fuga à flor da pele, né? Isso. Instinto de fuga. Eles ficam Agora, ali. Eu acho que é muito pedagógico a gente pegar essa palavra que você colocou e graduar essa palavra, né? Porque a proposta da inteligência biológica é transformar instinto em inteligência. Entendeu? Isso é fundamental. Porque isso é do macaco, isso é do humano, né? Isso brotou no primata, né? E se poliu em nós, se poliu entre aspas, né? A categoria do cavalo é presa. É um animal que foi sempre predado, né? Para nós, a nossa inteligência é inteligência. A dos outros animais é instinto. É preciso colocar a inteligência desses animais como inteligência e não como instinto. Entende? Compreendi. E se você quiser aproveitar essa palavra instinto, ela é até útil, mas útil não para os animais, para nós. Nós perdemos a capacidade de termos instintos. Isso é fundamental. Entendeu? E uma coisa que a inteligência biológica me ensinou, com a biopaleontologia, com ensinamentos da natureza, é que quanto mais recursos temos, é porque mais em encrenca nos metemos. Entendeu? Então, o homem acha que ele tem muito recurso e outros têm pouco recurso. Mas é bom que ele saiba, ou pelo menos comece a refletir, que os recursos são adquiridos pelas encrencas que a gente se mete. Uma das encrencas fundamentais é você propor a equitação sem estar preparado para isso. Pois eu ia falar exatamente sobre isso agora, né? A questão da equitação. Nós sabemos que a equitação é uma linguagem de comunicação exercida por vias neuromotoras entre homem e cavalo. Há um código a ser estabelecido e também uma condição atlética a ser criada mediante alguns condicionamentos que o cavalo vai receber. A equitação é reconhecida como uma linguagem de comunicação exercida por via neuromotora entre homem e cavalo. E para que isso aconteça, tanto o homem quanto o cavalo precisam adquirir o que nós chamamos de equitabilidade, que é uma condição superior de desempenho funcional através desse código de comunicação chamado equitação. No caso do cavaleiro, ele precisa ser adicionadas aos fundamentos da equitação, que são pelo menos 15 fundamentos que dão embasamento à equitação bem praticada e, obviamente, desenvolver as habilidades cabíveis para que ele possa ter controle da montaria e, mais do que isso, possa fazer sugestões pertinentes para performances mais elevadas, né? Performances num nível mais elevado. No caso do cavalo, ele passa por uma ginástica, um programa ginástico denominado Ginástica Funcional Preparatória para Cavalos de Equitação, para ele adquirir a condição atlética necessária e o estabelecimento de um condicionamento para que ele comece a compreender e corresponder aos estímulos que a eles são transmitidos através da ação das ajudas. Perfeito. Não é? Então, ele começa a se comunicar comigo através
dessa linguagem chamada equitação. Bom, mas todo esse desenvolvimento é para nós levarmos ao nosso público o seguinte: na sua opinião, uma equitação bem praticada, uma metodologia de ensino, tanto para o cavalo e para o cavaleiro, que façam jus ao que nós chamamos de equitação bem praticada, agrega valor ao cavalo, ô Brownie? É uma providência? Claro que sim. Claro que sim. O valor que agrega ao cavalo é justamente você aproveitar todo o sistema do cavalo que estará à sua disposição. Agora, a inteligência biológica tem uma contribuição prática, objetiva, para que você tenha um potro, tá? Um potro. Ele passou pela fase de cavalo ancestral. Para mergulhar no mundo do cavalo atual, é preciso duas coisas básicas. Sem essa, você avança muito pouco lá na frente ou leva um tempo muito maior para preparar um cavalo. São duas coisas básicas. Como alimentar um animal que está mamando na sua mãe? Qual é a alimentação de um potro ao pé? Esse é o primeiro ponto. Segundo, a hora de desmamar o potro. Porque é esse processo que faz o arquivo do cavalo baixar. Quando você leva uma surra com o cavalo lá, na frente, lá na hora que o cavalo é entregue a você, eu preciso te entregar um potro que eu completei o download do arquivo do cavalo ancestral para o cavalo moderno. Sem isso, você cria um atrito muito grande, ou se você for um cavaleiro extremamente refinado, apesar disso, você leva um tempo muito maior para construir esse cavalo. Porque você tem que despertar esses arquivos quando ele já é grande, quando ele já é adulto. Você alfabetizar um adulto é muito mais complicado que alfabetizar uma criança. Compreende? Agora, o que é alfabetizar um cavalo para ele estar pleno como cavalo? É você saber alimentar ele, respeitando a evolução dele de cavalo ancestral para moderno, e são duas coisas básicas. A primeira é como alimentar um potrinho ao pé, e a outra, o momento certo de desmamar o potro. Entendeu? O desmame, esse nome desmame, ele deve ser abandonado, na minha visão. Quando você dá autonomia ao seu filho, que é menor de idade, você dá a ele, tem um termo jurídico para isso. Eu esqueci aqui. Ele está apto para os primeiros ensinamentos. O termo é emancipação. Você emancipa seu potro. Então, é preciso alimentar trabalhos de chão. Trabalho de chão. Essa base você tem que ter. Entendeu? E como alimentar um potro ao pé? Concentrado de potro ao pé é leite da mãe. É leite da mãe, porque ele está saindo de um processo que a ciência, no termo da linguagem universal, que é o inglês, chama de grazier, que é o cavalo que come concentrado, que é o ancestral. O concentrado do potro é o leite da mãe. Existe uma polêmica no que se refere à faixa etária adequada para o desmame. Está relacionada com a dentição. A dentição, isso é óbvio. Isso é óbvio. Isso é a natureza te mostrando e você fica desmamando ele na idade cronológica dele. Entende? Eu tenho um irmão próprio que, com 14 anos, ele já era barbado. Com 19 anos, ele casou. Com 20, ele tinha um filho. Eu tive barba com 19 anos, me casei com 33 e tive filho com 39. Filhos na mesma égua do mesmo garanhão, comemos no mesmo coxo e pastamos no mesmo pasto. E eu sou um e outro. É preciso. E você ainda tem a grata oportunidade de, pelos dentes, dizer: esse potro é tardio, esse potro é precoce. E tem a grata oportunidade de aprender com a natureza que precocidade e ser tardio não é uma qualificação, é uma característica. Do indivíduo. Do indivíduo. O dente que mostra para você que o potro está pronto para ser desmamado é o dente de leite do canto. Quando o dente de leite do canto brota, ele já está com o seu aparelho gastrointestinal de cavalo moderno pronto. Vou colocar um parêntese aqui para dar uma dica para o nosso público, que talvez nem todo mundo saiba. Se você me permite aqui, colocar um parêntese na sua fala, para que as pessoas possam digerir melhor o que nós estamos falando, não é?
Claro. Então, vamos falar dos dentes incisivos, que fica na arcada frontal ali do cavalo. Nós temos os incisivos superiores e os inferiores. Isso. E eles se dispõem em 3 pares. O par central chama-se pinças. Isso. O par lateral, as pinças, são os médios. E o último par são os cantos, tanto no maxilar inferior quanto no superior. Isso, exatamente. Só para o pessoal captar a mensagem que você deu aí, né? Isso é fundamental. Quando você vê o dentezinho brotando, pronto, ele virou um cavalo moderno. Os cantos. Isso. Ele vira um herbívoro. O arquivo é baixado totalmente. Para que você faça equitação no cavalo, você tem que fazer equitação no herbívoro. Entende? Vou dar mais uma dica para o pessoal relacionar isso no que se refere às mudas dentárias, não é? As mudas dentárias acontecem na mesma ordem do nascimento dos dentes. Primeiro nascem as pinças, depois nascem os médios, depois os cantos. Isso. As mudas obedecem à mesma ordem. Na primeira muda, troca-se as pinças. Na segunda, os médios. Na terceira, os cantos. Não é isso mesmo? Exatamente. Mas é uma ótima dica essa, porque é uma dica biológica, né, Braulio? Nada pode ser melhor do que uma dica biológica. Por quê? Por que é a melhor de todas? Porque a natureza não erra, né? É só nós aprendermos com ela, prestarmos atenção a ela, né? É óbvio. E eu descobri uma coisa muito importante, que dá a nós, primatas, um consentimento, né, absurdo. Né? Isso dá a nós uma liberdade muito grande. Quando eu vou ter que fazer um parênteses de uma historinha rápida. Eu vou reduzir o máximo que eu puder. Quando eu me formei, eu fui morar num Aras, tá? Onde minha casa ficava fincada num grande pasto que a gente apelidava de berçário. Eram 130 éguas com os seus potrinhos mamando. Era uma população de 130 éguas. Os potrinhos iam nascendo, nós íamos levando para lá. Então, o que aconteceu? Ali era a minha escola. Né? Então, a gente via a evolução desses potros assim na nossa frente. Né? Na nossa frente. Então, essa é a grande... E aí eu pude perceber, esse Aras, ele fazia criação de cavalos de hipismo, brasileiro de hipismo, com éguas base puro sangue inglês, e cavalos de salto como garanhões. E ele fazia anexado a essa criação uma criação de cavalos de tração, bretão principalmente. Como os bretões são muito linfáticos, muito dóceis, ninguém se preocupava em colocar a mão nos bretões. Os bretões eles obedeciam tudo, abria as baias eles entravam sozinhos. Como os cavalos de equitação, não de tração, era preciso um manejo que o homem precisava participar mais, eu notei com os meus próprios olhos que a interferência humana biológica ela favorecia a maturidade mais rápida do potro. Uma coisa fantástica. Isso, para um treinador de cavalos, é muito perceptível, né? Como é que as nossas intervenções, quando são pertinentes, modificam o comportamento de um cavalo, né? Mas é lógico. Ele fica completamente diferente, né? Completamente diferente para melhor. Existe uma palavra-chave na equitação, que não é só na equitação. Existe uma palavra-chave na academia de qualquer ensino, chamado disciplina. Sem disciplina, você não chega a lugar nenhum. Entendeu? E a coisa que você mais aprende, você no campo, vendo as éguas de seus potros, é que as éguas estão disciplinando seus potros minuto a minuto. É aula de disciplina. A disciplina é uma coisa absurda de importante. Sem disciplina, você não chega numa equitação de alto nível. Entende? Nunca. Agora eu vou pegar um gancho na sua fala, que é muito importante, que é o amadurecimento dos cavalos, não é? Através da convivência no grupo. Justamente por esse requisito que você acabou de mencionar. Ali é uma escola, onde os animais velhos estão sempre em campo. Quando nós tiramos um potro cedo e confinamos esse potro numa cocheira e ele perde essa convivência, esse cavalo, quando chega a hora de ser treinado, Deus nos acuda, Braulio.
porque é um adolescente delinquente. É um adolescente delinquente. Exatamente isso, exatamente isso. E por que isso? Né? Porque você não deixou o arquivo todo baixar, entende? É preciso deixar o arquivo baixar. O arquivo ele tem que obedecer o seu tempo. Depois que você baixou ele, você então pode criar uma velocidade até estimulante para o outro, entendeu? Isso é fundamental. Sim. Fica mais uma vez evidente a importância de nós dedicarmos atenções a esses estudos, né? As pessoas sempre querem agregar valor aos seus cavalos, sobretudo o valor funcional, mas elas não sabem o caminho a ser percorrido para chegar a isso, né? Então, eu acho que uma das nossas incumbências é oferecer referências desse tipo que nós estamos oferecendo para que as pessoas possam, ao estudar um pouco mais, aprender um pouco mais, receber informações, conhecimentos, agora se posicionar de uma maneira mais adequada para agregar valor funcional aos seus cavalos. Lógico, porque o cavalo espelha as nossas ações sobre ele, né, Braulio? Ele é o nosso espelho, é a nossa escala de medidas, não é isso? E é o que acontece hoje no universo da academia, né? da ciência acadêmica. Quando o profissional hoje se forma, por exemplo, o veterinário se forma, ele não vai mais para o campo, ele vira mestre no dia seguinte. Ele vai fazer um mestrado. Como ele pode ensinar se ele não aprendeu? Como é que você pode dar alguma coisa ao cavalo se você não aprendeu? Ninguém dá nada, ninguém dá o que não tem. Ninguém dá o que não tem. E aí inventa-se milhares de recursos. Inventa-se milhares de recursos e as tentativas são, muitas vezes, até se acerta. Mas o caminho é muito mais longo, entendeu? Além do caminho ser mais longo para você alcançar o seu objetivo, o caminho mais curto do cavalo terminar sua carreira como atleta é muito mais curto também. Entendeu? Eu testemunhei vários equívocos relacionados ao que você falou, porque é um ciclo vicioso, né? Então, nós vamos para a academia, terminamos a graduação e é sugerido pela própria academia a pós-graduação, aí faz-se o mestrado, o doutorado, o pós-doctor, e depois agora o profissional está qualificado para ser professor universitário. Então, ele adquiriu um conhecimento virtual, um conhecimento que foi retirado dos livros, muitas vezes já ultrapassados, e as vivências práticas na realidade da área em que ele atuaria se ele saísse da academia não aconteceu. Então, eu sempre falei, eu não terminei o meu curso de zootecnia, eu fiz 3 anos de zootecnia, mas eu perguntei ao professor um dia em sala de aula, professor, o senhor vai ficar o semestre inteiro repetindo para nós o que já está escrito no livro? Para isso eu não preciso do senhor. Eu já sei ler. Não é? Projeta aquilo na parede e fica lendo para nós. Essa é a aula daquilo. Exatamente. Exatamente. Então, há aí uma lacuna a ser preenchida. É preciso vincular o estudo à prática. Eu sempre defendi a seguinte tese: terminada a graduação, deveria ser obrigatório pelo menos 3 anos de vivências no campo, na prática, no exercício da profissão, para depois voltar para a pós-graduação. Terminou-se o mestrado, mais 3 anos. Terminou-se o doutorado, e assim por diante. Né? É preciso praticar, né, Braulio? Colocar a mão na massa. E aí, o que você vai fazer quando você tem 3 a 5 anos de vida de campo? Aí você vai para a academia e abastece a academia com as suas experiências práticas. Entende? Agora, por que a academia não lhe aceita nessa fase? Porque eles não estão preparados para absorver você como um experiente, porque ele não tem experiência, você entende? Eu me formei com 25 anos de idade, fui para o campo, trabalhei 5 anos, voltei para a Universidade Federal Fluminense e meu orientador me falou, vai ser difícil, você já é um pesquisador velho, com 30 anos de idade. Meu projeto de pesquisa não emplacou. Eu voltei para o campo. Entende? E eu dou testemunho. Eu vivi isso também. Quando eu fui para a universidade, eu já trabalhava como profissional do cavalo há alguns anos. E eu senti que o conhecimento que eu tinha na prática
quando eu me manifestava em sala de aula ou nos ambientes acadêmicos, criava uma ameaça para eles. Isso, exatamente. É uma ameaça. E a forma deles se defenderem era refutando esses argumentos a ferro e fogo, né? Claro. E o que é extremamente nocivo para o aprendizado? É que, não conhecendo a base, aí a academia humana começa a inventar milhões de recursos alternativos para tentar sair do labirinto, e são milhares de idiotices, de coisas que não têm o menor sentido. Você entende? Não tem o menor sentido. E o resultado é tornar mais complexo o labirinto, né? Em geral, esse é o resultado. Eu vejo experimentos que, às vezes, eles fazem com os animais sem a menor necessidade, né? Experimentos para, por exemplo, estudar a fisiologia digestiva do equino. Eles fazem uma cirurgia, colocam um tubo lá, o Brownie, e o cavalo fica com aquele tubo aqui no ventre para colher material dali, o animal sendo por um tempo indefinido. Não era necessário isso. Há outras formas muito mais inteligentes e muito menos hostis que nós poderíamos recorrer a elas para nos trazer, para nos elucidar com relação a essas questões, não? É lógico, mas é lógico. Quando meu filho com 10 anos de idade, a escola dele levou ele para o zoológico do Rio, eu pedi autorização para ir com ele. E a professora falou, não. A professora falou, não existe nenhum risco. Não, eu quero porque eu sou biologista, estudo biologia e quero acompanhá-lo. E aí, toda vez que apresentavam para ele algum animal, esse aqui é o lobo-guará. Eu falava assim, Daniel, esse é o lobo-guará de zoológico. Esse é o elefante de zoológico. Não é o elefante. É preciso você esclarecer as coisas, entendeu? O ambiente é que decide, é que diz a você quem você é. Entende? Você traz a sua essência, a sua carga genética, e o ambiente é que dá a mensagem a você quem você será. Entende? Quando uma mãe lambe um potrinho logo depois do parto, ela diz para ele, meu filho, você é um potro. E ele recebe aquela mensagem, entende? Ele fala, agora eu entendi, eu sou um potro. E ela vai contando aos poucos o que significa ser um potro. Entende? Então, como você vai querer que a mãe ensine se ela não tem como ensinar? Né? Isso é fundamental, são as questões básicas. E, ao mesmo tempo, dar essa visão para nós, humanos, primatas modernos, de que, se nós entendermos essas questões, a nossa proximidade é encantadora, porque há criações de cavalo que fazem o contrário. E eles se orgulham. Nós não botamos a mão nos nossos cavalos até 2 anos de idade. Eles nem conhecem a gente. Eles ficam soltos. Eu acho que, para a equitação, isso também não é bom. Compreende? É preciso que você faça uma aproximação. O mundo do humano com o cavalo tem que haver uma aproximação gradativa. Mas é preciso, como a proposta é nossa, é fundamental que nós entremos no mundo deles primeiro, para depois convidá-los para nós. Porque, como seres humanos, também existem cavalos que não estão dispostos a participar do nosso mundo. Não querem. Paciência, eles não querem. Eu conheço vários seres humanos que nasceram na roça, o pai insistiu em colocá-lo na escola, chegou um momento que o pai falou, não, meu filho não gosta de escola. E ele viveu uma grande vida digna no campo. Aprendeu a ler e escrever e é um homem útil, digno da sua função. Entende? Então, a cavalo, quando você mergulha no mundo do cavalo, quando ele é novo, você tem essa oportunidade também de descobrir que alguns animais, eles não estão dispostos a entrar no seu mundo. Isso é um critério de seleção. Entendeu? E isso vai lhe dando o quê? Feeling para a equitação futura. Eu costumo dizer para o meu público que já me foi feita essa pergunta: qual a raça de cavalos que você gosta mais de trabalhar com ela?
qual que é a raça mais fácil de domar? Qual que é a sua preferência para treinamento de cavalos? Aí a resposta é os animais que têm boa predisposição para o ensino. Não importa a raça. Em todas as raças nós vamos encontrar animais bem dispostos e não bem dispostos ao ensino, predispostos ou não ao ensino, né? Agora, então, o que nós precisamos como treinador é a predisposição para o ensino. E isso pode ser até mesmo construído através de uma relação como a que você citou aí agora, né? Uma iniciação do cavalo para essa proposta futura. Aí entra um feeling fundamental de sofisticação de quem vai selecionar. Eu, quando tinha 10 anos de idade, tinha professores que me odiavam porque eu era muito rebelde. Tinha outros professores que me adoravam porque eles acreditavam nos rebeldes. Entende? Então, porque você ter animais muito passivos, você cai no conforto que você iniciou a conversa. Isso. Aí depois você vai querer um animal sofisticado, ninguém é completo, Paulo. Entendeu? Aquilo que te dá pouco trabalho hoje, ele te dá pouco sucesso amanhã. Não necessariamente, linearmente, nessa condição. Mas, muitas vezes, algo que você tem que se apurar demais, numa relação mais difícil, você pode construir um grande cavalo. Mas eu vou dar uma dica aqui agora para o nosso público importante, como treinador de cavalo. Eu dou o testemunho de que os cavalos ditos rebeldes, de temperamento, de índole rebelde, na sua maior parte, são os cavalos mais predispostos ao ensino, desde que seja estabelecida ali uma esfera de aprendizagem que possa seduzi-lo. Isso. Porque eles são rebeldes àquilo que você está dando. Eles não são rebeldes. Eles são rebeldes àquilo que você está apresentando. Olha, isso você está falando chinês e eu falo português. Como eu posso te entender? Entende isso? Isso é fundamental. Sim. E eu vejo que essa palavra, a rebeldia, ela tem uma interpretação muito subjetiva, não é? E muitas vezes inadequada. Às vezes a pessoa rotula um cavalo de rebelde porque ele é muito ativo, porque ele é muito atento, porque ele é muito fino nas respostas, não é? Tem muita finura, ou seja, muita sensibilidade. Isso não tem nada a ver com rebeldia. Isso. Não tem nada a ver com rebeldia. Lógico. Por isso que na inteligência biológica nasce o método do manejo biológico. A primeira lição que eu aprendi com os cavalos foram os cavalos que me ensinaram. Isso não é invenção minha. Não é patente. Longe disso. Eu aprendi com os cavalos. A primeira lição básica de você entrar no mundo do cavalo é que, ao se aproximar a primeira vez de um potro, que você não se aproxime do potro, você se aproxime da mãe. E você pede permissão para o potro, para a mãe, para que você se aproxime do potro. A mãe dá um código para ele que eu nem me interesso qual seja, isso é um problema deles. Eu quero que ela dê. Então, ele vem para cima de mim porque a mãe permitiu. Eu nunca vi uma pessoa na rua encontrar com um amigo, com uma amiga que esteja com um filhinho recém-nascido no colo e você pega o filhinho sem pedir permissão. E quando você se aproxima e tenta a permissão através da mãe, a mãe, com o gesto aqui, ó, do peito, ela dá aquele gesto de permissão para o filho e o filho cai nos teus braços. Entendeu? Isso acontece no mundo do cavalo. Então, a primeira lição do manejo biológico é de um dia de nascido ou de 3 dias, porque ele está solto no campo, que você coloca um cabresto na égua, escolhe a égua, tá? Até o portinho chegar e encostar em você. Se o potrinho demorar 3 dias para encostar, ótimo, que seja 3 dias. Esse que demora 3 dias para encostar é o mais sensível. Lá na equitação, você vai achar legal. Com certeza absoluta. Você foi muito feliz nesse exemplo agora, Paulo. Muito feliz. Todo mundo gosta de moleza. Pô, seu filho é ótimo, não dá trabalho nenhum. Lá na frente vai ter problema lá. Porque quando ele virar um homem, ele vai apresentar os problemas. Entendeu?
a passividade não é um grande negócio. Essa questão da inteligência biológica, ela é fundamental, né? Quanto mais nós temos acesso a informações dessa natureza e compreendemos pelo lado biológico as relações dos cavalos entre si e para conosco, isso facilita muito o nosso convívio com eles, né? E, sobretudo, porque nós deixamos de cometer erros e nos aproximamos mais de acertar. E isso é fundamental quando se trata do processo de domesticação de qualquer animal. Nós estávamos falando agora há pouco sobre a questão lá você deu o exemplo do zoológico. Existem animais que nem conseguem se reproduzir em cativeiro, né? Isso, tamanha a agressão que eles sentem no seu modo de viver, né? Isso. Ou seja, aqui não vai dar para baixar arquivo, né? É a conclusão biológica que ele chega. Isso, exatamente. Então, está aí a prova das agressões cometidas por nós nos processos de retirada dos animais do seu habitat original. A sugestão que a escola chamada Cavalo faz, e também a inteligência biológica, me parece muito próxima, que é convidar as pessoas, os adeptos do cavalo, a mergulhar nos estudos e também nas vivências práticas para que as imagens se tornem mais nítidas nessa relação, não é? Estar com você é sempre uma extraordinária oportunidade, porque você é um cientista da inteligência biológica, você conhece cavalos a fundo, e você acrescenta muito quando você aborda esse universo. Eu, todas as vezes que estou na sua presença, aprendo muito, muito. Eu saio das nossas conversas inspirado, renovado, gratificado por tudo aquilo que você sempre me oferece. E tenho certeza que o público se sente assim também. Então, o público da escola chamada Cavalo, tenho certeza absoluta que fará ótimo proveito das suas argumentações. E eu quero convidá-lo para estar conosco mais vezes, dentro das suas possibilidades. Claro. E fico muitíssimo, muitíssimo agradecido pela sua participação conosco. Tenha-me sempre ao seu dispor, meu grande amigo. Eu também. Agora, há espaço para eu contar uma fofoca importante? Todo ele, é todo seu. Porque nós, primatas, somos fofoqueiros mesmo. Os macacos ficam lá. Isso é uma premissa do primata. E nós somos primatas. Os macacos, no alto das árvores, eles fazem as fofocas de todo o ambiente. Quando uma onça entra na mata, o macaco avisa para todo mundo. Entendeu? O macaco é fofoqueiro. Então, a nossa mania de se meter na vida dos outros, de ficar fofocando, vem lá dos macacos. Então, isso não é pecado. Macaquice pura, né, Braulio? É macaquice pura. Não é pecado. Então, os cavalos me contaram uma fofoca que agora eu vou contar para vocês. Entendeu? Que isso é fundamental para que você tenha uma equitação biológica. Vai aqui um ensinamento prático que é fundamental. Voltar à prática de alimentar cavalos com concentrados baseado em volume, não em peso. Isso a gente pode criar uma aula só para isso. Mas a fofoca está lançada. Para com o negócio de medir ração de cavalo em peso, porque certamente você estará dando mais ração do que você pode dar, mais grão do que você pode dar. Dando mais ração, mais grão, você vai fazer predominar uma digestão de estômago e intestino delgado. Aí é digestão de animal ancestral. Compreende? Eu vou dar uma referência para o nosso público aqui, viu, Braulio? Baseado no que eu estou fazendo com o meu próprio cavalo nesse momento. Ele recebe 4 porções de volumoso durante o dia. 2 de feno e 2 de capim verde, cortado. O mais integral possível. E ele come ração 2 vezes por dia, meio quilo de manhã e meio quilo no final do dia. Esse cavalo está desse tamanho. Porque é ginástica e volumoso. E a ração, sabe por que eu estou dando meio quilo e meio quilo? Porque os outros que estão ao lado dele comem também, só para ele não ficar ali com uma vontade reprimida.
só para não deixar ele sem nada, compreendeu? É isso. Só para ele não ficar meio só para ele não ficar se sentindo excluído. É como diz o dito popular, só para não aguar, para não ficar aguado. Isso. Mas não está tendo nenhuma necessidade do concentrado, compreendeu? É lógico que não. É um cavalo atlético, é um cavalo que está em forma e que satisfaz plenamente as minhas necessidades de utilização como cavalo de equitação qualificada. Então, fica o testemunho com relação a isso que você está sugerindo aí, que realmente eu tenho comprovado. E aprendi com você. Devo dizer aqui em público que aprendi com você. Muito obrigado, meu amigo. Mas é preciso saber, eu tenho a obrigação de falar isso. Você não aprendeu comigo. Eu estou te contando uma fofoca que eu aprendi com os cavalos. E com a biopaleontologia. Eu não sou tão sabido assim. Eu sou um bom fofoqueiro. Eu sou um macaco mesmo. Até no meu horóscopo chinês eu sou macaco. Entende? É mesmo, brother? No horóscopo chinês eu sou macaco. Eu sou digno representante de um primata. Tá certo. Com muito orgulho. Com certeza. Um primata de intelecto muito privilegiado, eu diria. Eu vou fazer um gesto aqui para encerrar a nossa conversa de hoje, oferecendo esses momentos entre nós aqui, do nosso diálogo, ao nosso querido amigo, que já não está mais conosco, mas que esteve presente em nossa vida e também muito nos inspirou no que se refere ao aprofundamento dos estudos do cavalo e de todas as relações que ele sugere, que é o nosso Bjarke Rink. Fica aqui em homenagem a ele. Um grande fofoqueiro. Um grande fofoqueiro. Fazia fofocas incríveis dos cavalos. A gente lá na árvore fofocava a beça sobre os cavalos. Pois é, tivemos o privilégio de conviver com ele. É isso mesmo. Pois é. Dr. Gustavo Braune, eu gostaria agora de lhe pedir para informar ao nosso público quais seriam as formas de acessar o seu trabalho através das redes sociais. Por favor. No Instagram, eu estou como Dr. Braune e no Facebook eu estou como Gustavo Braune e Inteligência Biológica. Eu tenho 2 canais. E muito breve, acredito que numa questão de mais um mês, eu vou convidar as pessoas para participar do que eu estou batizando de uma cooperativa de conhecimento de inteligência biológica. Vai ser criado um curso de inteligência biológica que vai se chamar Cooperativa de Conhecimento de Inteligência Biológica, para a gente formar uma escola onde, numa escola, não existe só um professor, existem vários professores. Então, obviamente que Paulo Guilhom será convidado para lecionar nessa escola, né? Para que a gente possa formar uma escola, uma cooperativa de conhecimento. E muito breve será anunciado. E o meu contato mais direto e prático é através do WhatsApp, que é esse número que você tem meu, que é o 21 98639 5576. É isso. Perfeitamente. Ótima notícia. Fiquei agora lisonjeado com esse convite. Não sei se estou à altura de preenchê-lo, mas, se me couber a oportunidade, farei o possível para contribuir naquilo que estiver ao meu alcance. Né? Eu não tenho a menor dúvida. Muito obrigado. Muito obrigado, Braune. Obrigado também. Obrigado pela oportunidade. Até a próxima, se Deus quiser. Uma boa noite para você. Com licença. Para você também. Muito obrigado.